Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde de segunda para a glória de Deus. Mais um dia que Deus preparou para nós, né? Um dia lindo, um dia de sol nesta segunda-feira, amém? Amém. Vamos dizer então a palavra de Deus que é eficaz, poderosa e não volta vazia. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, vamos ler do versículo 16 ao 24, tá? Tem ali uma palavra de Deus para as nossas vidas, um aviso, um recado, né? A palavra de Deus é instrução para a nossa vida. E a palavra de hoje, eu quero falar sobre nós não rejeitarmos a palavra de Deus que chega até nós, né? Que é pregada para nós, venha ela do altar ou venha do profeta, né? Ou venha através de sonhos, visões. Eu não sei a maneira como Deus fala com você, mas a palavra de Deus é a principal forma como Deus fala conosco, amém? Então, dê ouvidos, escute, analise. Se tiver tudo bem, se você não estiver errando nesse sentido, ótimo, continue assim, continue vigiando, continue orando, continue dando crédito à palavra de Deus, que é poderosa e ela não volta vazia. Amém? Amém. Mas a gente deve sempre verificar na palavra se nós não estamos burlando alguma instrução, alguma direção de Deus para a nossa vida. E se estivermos, que nós venhamos a nos ajustar, né? Porque Deus, ele sabe o que trazer para a nossa vida, como nos alinhar novamente ao centro da vontade de Deus. Então, sem demoras, vamos tocar um louvor, depois nós vamos orar e vamos de palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre, amém?
Amém. Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer, exaltar, engrandecer o Teu nome, pois Tu és aquele que estás no controle de todas as coisas. Abençoa, protege, livra, guarda a mente e o coração dos Teus filhos, livra os pés deles de tropeçarem, de errarem, de irem contra, de lutarem contra a vontade de Deus. Que o Senhor possa estar dando direções, que o Senhor possa estar alinhando o Teu povo no centro da Tua vontade, e que nós possamos, Pai, ser obedientes a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Vamos lá então, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Saul disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo do soldado e os atendi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta mensagem eu estava meditando nela e o Senhor falando fortemente a respeito da obediência, né? A respeito de nós não termos um coração rebelde, endurecido. Quando o Senhor, nosso Deus, fala conosco, nos dá direções, Deus usa aqui o profeta Samuel para que ele vá até Saul e o unja como rei de Israel. Deus ungiu Saul para dar, direcionamento para ser o rei de Israel, para comandar o povo dele. Mas Deus dá uma direção, bem clara ao profeta. O profeta entrega a palavra a Saul e a ordem foi exatamente esta. No capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 2, versículo 2 e 3 ali fala, qual foi esta ordem que Deus deu. O Senhor dos Exércitos diz: castigarei os amalequitas pelo que fizeram ao povo de Israel, atacando quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. E aparece aqui no texto a palavra tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos e jumentos. E Saul, que estava coordenando esses soldados, eles foram e cumpriram a direção do Senhor em parte, Os soldados quiseram trazer, lá no versículo 15, Saul diz, porque o profeta está ali questionando Samuel, o profeta Samuel questiona, porque Deus no meio da madrugada fala com o profeta e revela o que Saul estava fazendo, o que Saul fez, que não cumpriu a direção do Senhor na sua totalidade.
né? A palavra de Deus veio através do profeta e o profeta disse: vai, destrua tudo. Aquele povo é um povo infiel que lutou contra o meu povo. Eu, em defesa do meu povo, eu me levanto e peço: vá e consagre tudo para que tudo seja destruído. Homens, mulheres, crianças, os animais, enfim, não era para ter pego nada, não era para ter pego ali o que eles pegaram. Os soldados quiseram pegar e Saul não se posicionou. Saul não disse não, é para destruir. Ele, com sua arrogância, com a sua desobediência, né? Ele foi arrogante, ele se achou no direito de passar por cima da instrução, daquilo que Deus ordenou por meio do profeta. E teve consequência. E meus irmãos, meus amados, quando nós agirmos com arrogância, com soberba, né, com rebeldia, desrespeitando, ignorando a palavra de Deus, nós vamos pagar o preço. Porque Deus, ele é mais poderoso, ele é maior. Deus foi quem deu a ordem para que o profeta fosse ungisse Saul como rei. E agora Deus também está tirando ele do trono, dizendo: você não é mais o líder do meu povo. Porque Deus estabelece reis, mas ele também destrona reis. Deus honra, mas ele também desonra. Porque Deus derrama honra sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que são fiéis. Aos infiéis cabe a destruição. E os amalequitas foi um povo que era contra o povo de Deus, era um povo infiel, um povo idólatra. Então Deus não tinha nada com eles e Deus mandou destruir. E responde Saul lá no versículo 15, quando o profeta questiona, porque Deus não deixou o profeta enganado, Deus revelou. A revelação de Deus veio a este profeta e Deus abriu os olhos dele e disse. Então, quando Samuel questionava Saul por que ele tinha, né, o profeta dizia assim: eu estou ouvindo, né? Eu estou ouvindo, eu ouço os meus próprios ouvidos, lá no versículo 14, o mugido de bois, e estou ouvindo isso, né? Ou ele disse: então, que balido de ovelhas é esse, que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse? Porque Saul chegou dizendo que cumpriu a ordem do Senhor, mas o profeta estava ouvindo o barulho dos animais. E Saul respondeu lá no versículo 15: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Então cumpriu em parte, né? Cumpriu em parte a ordem de Deus. E foi isso que fez, né? O profeta se irrita com ele e diz: fique quieto, você desobedeceu ao Senhor. Que direito nós temos de desobedecer a Deus? Não lute contra Deus. Quando Deus der uma ordem, der direções, der instruções, ou quando Deus trouxer alguém entre nós que é profeta de Deus, e esse alguém liberar uma palavra, que nós não sejamos arrogantes, que nós não sejamos incrédulos, que não há no nosso coração, não haja rebeldia. O pecado de Saul foi se rebelar contra Deus. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Saul estava se auto-idolatrando, porque como rei ele tinha poder e também a autoridade de fazer o que ele queria. Ele então se colocou acima de Deus. Nunca se coloque acima de Deus. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça às instruções. E Saul acabou perdendo o trono, acabou perdendo a liderança sobre o povo de Israel. Por quê? Porque Deus o rejeitou. E o profeta disse para ele: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Saul admitiu que pecou, que fez o que Deus reprovava, né? Pegou ali restos animais para sacrificar. Deus não tem. E o profeta disse para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O profeta Samuel estava questionando Saul, né? E ele disse: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Amém, amados? Amém. Que nós possamos receber essa palavra hoje, que nós possamos obedecer, nos submeter a Deus. A nossa arrogância, nosso orgulho, a nossa soberba vai preceder a nossa queda. A nossa rebeldia é como feitiçaria, porque quando as pessoas são rebeldes, elas são obstinadas em fazer o que elas querem.
e elas não submetem. Se você é rebelde, você não se submete a Deus. E Deus quer submissão, Deus quer obediência. Deus não dá o direito a ninguém de lutar contra a vontade dele, contra a palavra dele. Que nós possamos, essa palavra possa entrar na sua mente hoje, que você possa escutá-la, analisá-la, avaliá-la, como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Se você tem ouvido a palavra de Deus, obedecido a palavra, obedecido à instrução, aquilo que Deus te entregou por meio de profetas, por meio da sua palavra, e corrija-se, alinhe-se, vigie, ore para não cair em tentação. Porque Deus, ele escolhe, mas ele também rejeita. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Então, Deus não tem compromisso com quem é infiel. Deus não tem compromisso com quem não, segue as suas ordens, não é submisso a ele. Quando nós entregamos a nossa carne, aos nossos desejos, às nossas vontades, Deus também nos entrega aos desejos e paixões da nossa carne, que é o que o inimigo mais gosta. E ele só vem para matar, para roubar e destruir. Então, nada do que você tem na sua vida vem de graça. Tudo é permissão de Deus. Até mesmo você reinar, você liderar, Seja aonde for, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, procure estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus, por tanto nos amar, ele deu o seu Filho único por amor a nós. E é por nos amar que ele nos corrige. Então, escute o conselho dos seus líderes, escute o conselho que está na palavra de Deus e alinhe-se. Saul confessou, pequei contra Deus. Então, assuma o seu erro, confesse o seu pecado, alinhe-se com Deus, e não seja contra quem está te entregando uma palavra de correção. Certamente essa palavra vem de Deus, quem te corrige te ama e não quer o seu mal. Amém? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, com bênçãos que vem direto da parte de Deus. Nós devemos, ao declarar a palavra, tomar posse de todas essas bênçãos que são para o povo de Deus, aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha proteger, guardar, livrar de todo perigo, de todo laço, de tudo aquilo que o inimigo oferece, Pai. Que nós possamos vigiar e orar. O Senhor Jesus nos avisou que nós não endureçamos o coração, não tenhamos no nosso coração incredulidade, que nós possamos crer, Pai, que o Senhor ainda levanta profetas, homens e mulheres de Deus, ungidos, para nos entregar uma palavra, para que a tua palavra em primeiro lugar seja levada em consideração, Pai. Que nós possamos não ter um coração rebelde, desobediente, porque é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como a idolatria. Que nós não venhamos, Pai, nos colocar no direito de passar por cima das tuas direções, passar por cima dos teus princípios. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, sermos tocados pelo teu Espírito Santo, que é ele que convence do pecado, é ele que convence, Pai,
Pai, não é nós, sim a Tua palavra, que a Tua palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos escutar, meditar nela, avaliar como está a nossa vida, como está a nossa vida de obediência, como está a nossa vida de submissão, Pai, à Tua vontade, que nós venhamos nos alinhar no centro da Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada, para que nós não venhamos perder, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre aqueles que estão no centro da Tua vontade, para que eles não venham a cair em ciladas, em cair em armadilhas, até mesmo fazer a própria vontade, a vontade deles, a vontade da carne, que nós estejamos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Espírito esteja sentado no trono, levando, Senhor, nós a fazermos a Tua vontade, a andarmos sem burlar, sem passar por cima, sem violar os princípios bíblicos, sem violar a palavra que é entregue pelos profetas, sem violar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que nós tenhamos ela forte, firme no nosso coração e na nossa mente, e que nós possamos em tudo Te obedecer e nos submeter a Ti, para que o inimigo, para que ele fuja de nós, para que ele fuja, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal, todo laço, toda armadilha, toda cilada, quebra todo mal, tira o encantamento, tira, Senhor, a rebeldia de nós, que o Teu Espírito Santo possa nos tocar e nos trazer para o caminho da obediência, em nome de Jesus Cristo. Guarda, protege, livra esta casa, essa família, de tudo aquilo que é maligno, que é perverso, destruidor. Mata, destrói tudo aquilo que vem contra nós, que caia por terra todo mal em nome de Jesus. Todo decreto das trevas caia por terra. Tudo aquilo que provém de Deus, que permaneça em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada vida que aqui está, derrama da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu favor, dá livramento ao Teu povo, honra aqueles que Te honram, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então, recebe essa palavra, fica na paz do Senhor Jesus, vigie, ore, jejue, né? Para que a nossa carne não nos sabote, né? As nossas vontades não venham nos sabotar. Amém? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.